Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu para mais uma aula, como sempre, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e a prova do Enem até você, legal? Bom, nessa aula eu quero fechar a história associando aos determinantes, mostrando mais algumas características, mais algumas propriedades e principalmente treinando os conceitos que a gente já viu e já estudou. Então você que não assistiu a aula que associa o que é um determinante, qual é as suas características, quais são as suas propriedades, peço a gentileza que você assiste para depois continuar junto com a gente aí, legal? E é claro, você vai treinar e verificar basicamente como se aplica os conceitos que lá foram apresentados e acrescentar mais alguns para que o fechamento seja por completo, perfeito? Venha comigo então, mais uma aula agora, vou fazer algumas aplicações e também mostrar uma outra regrinha que é a regra de Quió, tá certo? Essa regra de Quió é que vai viabilizar a resolução de questões de determinantes de ordem superior a 3, legal? Vamos comigo, olha só, vamos começar do começo. Calcular determinantes 2 por 2. Olha, a missão de calcular determinantes 2 por 2 é muito fácil. É só você fazer o seguinte, ó. Multiplique a diagonal principal, 2 vezes 3 dá 6. Multiplique a diagonal secundária, 4 vezes menos 1 dá menos 4, perfeito? Multiplica a diagonal principal e multiplica a diagonal secundária. E o resultado vai ser o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Menos e menos dá mais, então o resultado desse determinante dá 10. Vamos fazer mais um? Olha só. O produto da diagonal principal. Quanto é menos 1 vezes 2? Dá menos 2. Quanto é menos 5 vezes menos 3? Menos vezes menos dá mais 15. Perfeito? Aí você vai fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Portanto, o resultado é menos 17, certo? Só que essa ideia que a gente usa no 2 por 2, ela não é viável no 3 por 3. Veja só, no caso 3 por 3, não adianta multiplicar o principal e o secundário, tá? E porque você deixa de fora muitos elementos. Aí nós precisamos de outra técnica. Técnica essa que a gente já mostrou, conhecida como regra de Sarros. A regra de Sarros é uma técnica muito boa e confiável, obrigado, para a obtenção de determinantes de tamanho 3 por 3. Vamos trocar de tela então, olha lá, ó. 1 menos 1, 3, essa é a primeira linha. Segunda linha, 4, 2, 0. Terceira linha, menos 1, menos 2 e menos 5. Perfeito? Tá aqui, esse é o nosso determinante que a gente tem que fazer. Agora, olha só, repetindo as duas primeiras linhas, olha lá, 1 menos 1, 4, 2, menos 1, menos 2, perfeito? Repete-se as duas primeiras colunas ao lado e a partir da diagonal principal, você começa a fazer a seção de multiplicações. Vou fazer uma por uma e vamos juntos, olha lá, ó. Continuando. 1 vezes 2 vezes menos 5, 1 vezes 2 vezes menos 5 dá menos 10. Próxima, menos 1 vezes 0 vezes menos 1, toda multiplicação que tem 0, o resultado já dá 0. Próxima, 3 vezes 4 vezes menos 2. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes menos 2 dá menos 24. Perfeito? Maravilha. Note que desse primeiro pedaço, eu tenho certeza que deu menos 34. Não vamos frouxar agora e vamos para frente, ó. Agora chegou o momento de fazer o secundário, tá legal? Secundário, olha lá. Produto de 3 em 3, certo? Olha lá. Menos 1 vezes 4 vezes menos 5. Menos 1 vezes 4 vezes menos 5, isso dá 20 positivo, já que menos e menos dá mais. 1 vezes 0 vezes menos 2 dá 0. E depois, 3 vezes 2 vezes menos 1. 3 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 6. E repare que desse pedaço aqui, ó, o resultado dá 14 positivo. Legal? 20 menos 6 dá 14.
O resultado do determinante é basicamente a soma da parte principal menos a diferença, menos a soma da secundária. Então, olha lá, ó, a soma de tudo que deu o principal menos a soma que deu o secundário. Quanto que é menos 34 mais menos 14? É menos 34 menos 14, que dá menos 48 como resultado. Então, esse determinante tem como resultado menos 48. Às vezes você pode ficar apreensivo e falar assim, mas Brian, eu achei um erro na regra de Sarros. Tem um erro que você não viu ainda e ninguém viu e eu vi, Brian. É que você falou que a regra de Sarros usa todos os números da matriz. Você mentiu, porque não usa todos os números da matriz. Eu falo, se usa sim. Olha só, o 4 que você disse que não foi usado 2 vezes. E o 2 que você falou que não foi usado também foi usado 2 vezes. Ou seja, a regra de Sarros ela é viável e usa todos os números da matriz. Perfeito? Legal? Que bom. Vamos para frente agora, ó. E se tiver letra, cara, se tiver variável, se tiver letra, o procedimento é o mesmo, ó. Eu quero saber qual é o valor que torna esse determinante igual a 0. Perfeito? Bom, vamos fazer juntos? Olha só. 1 menos 2, perfeito? Não sei, 1 e 1. 4 menos 1 e menos 1. Legal? Para resolver o determinante, não esqueça que é só aplicar a chamada regra de Sarros. Consiste em repetir, ó. Repete 1, x1, 4 menos 1. Perfeito? E vamos lá. A partir da diagonal principal, você começa a seção. Olha lá. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá resultado menos 1. 1 vezes 1 vezes 4 dá resultado 4. Menos 2 vezes x vezes menos 1 dá resultado 2x. Perfeito? Secundária agora. Vamos juntos. Olha lá. 1 vezes x vezes menos 1 vai dar resultado menos x. Perfeito? 1 vezes 1 vezes menos 1 dá resultado menos 1. Menos 2 vezes 1 vezes 4 dá resultado menos 8. A parte principal, veja comigo aqui, ó, tem como resultado 4 menos 1 é 3 mais 2x. A parte secundária tem como resultado menos 9 menos x. O determinante é a soma entre a parte principal menos a soma entre a parte secundária. Legal? Que está igualado a 0. Juntos, 3 mais 2x mais 9 mais x é igual a 0. Perfeito? Terminando com tudo, então, vai ficar 3x mais 12 é igual a 0. 3x é igual a menos 12. E o valor de x é menos 12 dividido em 3. Ou seja, o valor de x é igual a menos 4. Perfeito? Menos 4 é o valor que faz o determinante dar 0 neste caso. Legal? Veja que com letra ou com número o procedimento é o mesmo. A ideia de resolução é basicamente a mesma, certo? Tem outro modelo de questão aqui que é o seguinte, ó. E como faz para mexer, como faz para calcular em determinantes de tamanho maior, num caso de determinante 4 por 4? Pois é, quando o determinante é 4 por 4, a gente vai usar a conhecida regra de Quió, tá? A regra de Quió, ela é usada para calcular determinantes de tamanho qualquer, do tamanho 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim vai. Legal? Eu vou fazendo uma descrição, vou falando para você a narrativa e você vai fazendo passo a passo comigo, perfeito? Olha só, o primeiro passo da regra de Quió é encontrar um elemento igual a 1 na matriz. Veja, encontrar um elemento igual a 1. Independente da linha ou da coluna que ele esteja, você encontra um elemento igual a 1. Bom, Brian, vou escolher um elemento 1, fique à vontade. Escolheu o elemento 1.
E é claro, você pode remeter a outra pergunta. Você fala assim, Brian, mas se não tiver um elemento 1, o que acontece? Bom, se não tiver um elemento 1, você pode forçar o aparecimento desse elemento. Dividindo uma linha por 2, de repente, ou por 3, você força o aparecimento do elemento 1. Só que daí você lembre, se você dividiu, no final você multiplica o resultado. Perfeito? Primeiro passo muito fácil, tá? Mas quando se trata de vestibular, mesmo vestibulares militares, os caras têm elementos 1 na matriz. Primeiro passo foi dado, achamos o elemento igual a 1. Vamos fazer o segundo passo agora. Olha só, o segundo passo é esquecer a linha e esquecer a coluna desse elemento 1 que você acabou de separar. Então você olha e esquece a linha e esquece também a coluna desse elemento que você acabou, desse elemento 1. E depois que você esquecer a linha e esquecer a coluna, você vai montar uma nova matriz. Olha lá, essa nova matriz vai conter só os elementos que não foram deixados para trás. Ou seja, os elementos que não foram esquecidos. Quem são os elementos que não foram esquecidos? 2, 1 e 4. Quem mais não foi esquecido? 3, menos 3 e menos 1. Tem mais alguém que não foi esquecido? Boa! 0, 2 e 0. Perfeito? Tranquilo, né? Os passos estão bem tranquilos até então. Escolhe um elemento 1 da matriz, independente qual seja. Esquece a linha, esquece a coluna desse elemento e monta a matriz com os elementos que sobraram. Agora é o seguinte, ó. Vai do lado de cada elemento da nova matriz e coloca um sinal de menos, uma diferença. Ó. E agora, elemento por elemento, você basicamente vai fazer a multiplicação da linha pela coluna dos elementos que foram esquecidos. Quer ver? Ó? Você pega o elemento 2, sim ou não? Está lá na nova matriz? Está. Quem da linha dele foi esquecido? Ah, foi esquecido o número 1. Quem da coluna dele foi esquecido? Foi esquecido o número 3, tá vendo? Então você faz 1 vezes 3. Quanto que é 1 vezes 3? 3. E coloca lá do lado na nova matriz. Brian, eu não entendi, não tem problema. Vamos mexer com outro elemento agora. Olha só. O elemento 3, ele configura a nova matriz? Sim ou não? Sim. Quem da linha dele foi esquecido? 1. Quem da coluna dele foi esquecido? 0. E quanto que é a multiplicação do elemento da linha esquecida pela coluna esquecida? Ou seja, 1 vezes 0 é 0. Então coloca 0 aqui. Brian, só tenho mais uma certeza, eu não entendi. Tem 9 chances, hein? Vamos para a terceira. Veja comigo, ó. 0, esse elemento 0. Configura a nova matriz? Sim, ele está lá, ele configura. Alguém da linha dele foi deixado para trás? Foi, o elemento 1. Alguém da coluna dele foi deixado para trás? Foi, o elemento 2. E esses elementos que foram deixados para trás, qual é a multiplicação deles? 1 vezes 2 dá 2. Brian, não entendi ainda, ó. Cada elemento que está na nova matriz, cada um deles, alguém da sua linha e alguém da sua coluna foi esquecido. A sua missão é multiplicar esses elementos. Por exemplo, ó, o próximo da lista é o número 1. Alguém da linha foi esquecido? Claro que foi. O 0 foi esquecido, foi deixado para trás. Alguém da coluna foi esquecido? Foi o 3. E quanto que é a multiplicação de 0 vezes 3? 0 vezes 3 dá 0. Então você coloca aqui, ó. Ah, Bra, acho que eu entendi mais ou menos, mas não tenho certeza ainda. Então acompanha, ó. Menos 3 está na nova matriz. Quem da linha dele foi embora? O 0. E quem da coluna foi embora? O 0. E 0 vezes 0 dá 0. Próximo. Alguém da linha do 2 aqui foi esquecido? Foi o 0. E da coluna? O 2. E 0 vezes 2 dá 0 também. Perfeito? Próximo. Veja só. Última linha, ó. 4. Alguém da linha foi esquecido? Foi o 2. Alguém da coluna foi esquecido? Foi o 3. E 3 vezes 2 dá quanto? 3 vezes 2 dá 6. Certo? Menos 1. Quem da linha foi embora? O 2. E da coluna, o 0. E 2 vezes 0 dá 0. Perfeito? Por último, repare, vamos agora para o último elemento, que é o elemento 0.
Alguém da linha foi esquecido? Foi o 0. O 2, desculpa. E alguém da coluna foi esquecido? Foi o outro 2. E 2 vezes 2 dá 4. Perfeito? Elemento da linha pelo elemento da coluna. Maravilha. Entendido essa passagem, agora a gente consegue ter um novo determinante. Vamos passar limpo esse novo determinante? Olha lá, ó. Esse novo determinante tem elementos menos 1, 1, menos 2, depois 3, menos 3, menos 1, depois menos 2, 2 e menos 4. Legal? Menos 1, 1 e menos 2, 3, menos 3, menos 1, menos 2, 2 e menos 4. O que nós fizemos na regra de QO, então? A gente diminuiu o tamanho. O 4 por 4 se transformou num determinante 3 por 3. E agora o 3 por 3 a gente consegue calcular usando sarros. Ou o próprio QO de volta, não tem problema. Ó, menos 1 e 3, 1 e menos 3, perfeito? 1 e menos 3, menos 2 e menos 1. Legal? Muito bem. Vamos juntos agora. Olha só. Começando as continhas. Menos 1 vezes menos 3 vezes menos 4. A multiplicação de menos com 3 de 4, menos 3 menos 4 dá 12. Vezes menos 1 dá menos 12. Confere? Próximo agora, ó. 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes menos 2 também dá menos 12. Confere? Próximo. A multiplicação de menos 2 vezes 1 vezes menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Legal? E agora, vamos pensar no secundário. Vejamos o secundário agora, ó. 4 vezes menos 4 vezes 1 vezes 3 também dá menos 12. Anota aqui o menos 12. Próximo. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1 vai ficar quanto? 2. Coloca aqui o 2. E por último, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Mais 6 vezes menos 2 dá menos 12. Perfeito? Legal. Lembre-se que o resultado não é nenhum deles. É tudo que deu o principal, ó, menos 24 mais 2, então dá menos 22, menos o secundário, que também dá menos 22. E menos 22, menos e menos dá mais, é menos 22 mais 22, que dá quanto? Dá 0. Legal? 0 é o resultado do determinante. Agora, tem um outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Vamos supor que esse determinante desse 7. Beleza. Tem um detalhe. Lembra do primeiro passo da regra aqui, ó? Escolher um elemento igual a 1 na matriz. Pois é, quando você escolhe um elemento igual a 1, você tinha opções para escolher esse elemento 1. Legal? O QO falou assim, olha, independente do elemento 1 que você escolher, não tem problema, vai dar certo o resultado. Mas tem um detalhe. Toda vez que você escolher o elemento 1 da matriz, você precisa calcular o que eles chamam de cofator. O cofator é o seguinte, ó, vou até escrever esse detalhe aqui para você. O cofator do elemento 1 escolhido é sempre, sempre, sempre menos 1 elevado a I mais J, onde I é o número da linha do elemento escolhido. Do elemento escolhido. E o J é o número da coluna do elemento escolhido. Então entenda, o elemento que você escolheu, ele tem uma numeração de linha e uma numeração de coluna. Então olha lá, menos 1. Qual é a linha que esse elemento foi tirado? De que linha ele foi tirado? É o elemento A32. Confere? Terceira linha, segunda coluna. Então, o seu cofator vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2. É menos 1 elevado à quinta.
Menos 1 elevado à quinta é menos 1. Então, o resultado final, a resposta da questão, vai ser sempre o cofator vezes multiplicado pelo resultado do novo determinante. Resultado do novo determinante. Perfeito? É assim que a banda toca. Claro que nesse caso o cofator não vai adiantar nada, porque é menos 1 vezes 0. E menos 1 vezes 0 mantém o 0. Perfeito? Isso é basicamente para garantir que, independente do número 1 que você escolha, o resultado está garantido, está assegurado ali por meio do cálculo do cofator. Perfeito? Então, não esquece, tá? O elemento 1 que você escolheu, ele mora em uma linha e uma coluna. Esse ajuste de sinal é para dizer assim, olha, ou o determinante fica do jeito que está, ou o determinante muda de sinal, legal? Veja que a regra de Kyo é uma regra de passo a passo, né? Um trabalho feito uma coisa de cada vez, fui montando e fazendo cada uma delas com você aí, certo? Bacana? Que bom, vamos em frente, vamos continuando, ó. Qual é o resultado do determinante de A dividido pelo determinante de B? Só assim, Brian, tem divisão de determinantes? Não, não tem divisão de determinantes. Nós vamos calcular o determinante da matriz A, vamos calcular o determinante da matriz B e depois dividir os resultados. Perfeito? Vamos fazer juntos aqui, ó. 2 vezes o 9 dá 18. 3 vezes 0 dá 0. Então, o determinante da matriz B, nós já sabemos que é 18. O determinante da matriz A que a gente vai ter que trabalhar. Vamos lá? Vamos trabalhar nele, então? 2, 1, 3, 0, 5, 1, 3, 2, 1. Perfeito? Repete as duas colunas, ó. 2, 1, 0, 5, 3, 2. Certo? E a partir dela, vamos nessa. Olha lá. 2 vezes 5 vezes 1 dá 10 positivo. Confere? 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 0 vezes 2 dá 0. Secundária agora. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. 2 vezes 1 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, então fica 4. Legal? E por último, 3 vezes 5 vezes 3. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 3 dá 45. Perfeito? O resultado, então, vai ser 13, tudo que deu no principal, menos 49. Confere? 13 menos 49, que é 45 mais 4. Quando você faz 13 menos 49, dá menos 36. O resultado do determinante de A é menos 36. E menos 36 dividido em 18, menos 36 dividido em 18 dá menos 2. Menos 2, resultado que aparece aqui na letra D. Bacana? Vamos fazer mais uma? Olha só, essa é uma questão bem interessante. Repare que X é o resultado desse determinante aqui, ó, de uma matriz que teoricamente foi passada para você. E aí ele pergunta, y é o resultado do novo determinante. E a pergunta é, qual é a relação que existe entre x e y? Bom, para você verificar qual é a relação que existe entre x e y, você primeiro tem que pensar em quais alterações foram feitas de uma matriz para outra. Dá uma olhadinha, dá uma comparada e vê o que mudou de uma matriz para outra, tá? Bom, uma primeira alteração que você precisa ver é o seguinte, ó. Foi trocada a primeira com a terceira linha. Confere? A primeira com a terceira linha foi trocada. Isso muda o sinal do determinante. Outro detalhe importante, ó. Se você comparar os elementos 21, 17 e 15 com os elementos 63, 51 e 45, o que aconteceu de um para o outro? Repare que foi multiplicado por 3. Confere? 3 vezes 21 dá 63, 3 vezes o 17 dá 51 e 3 vezes 15 dá 45. Então, além de mudar o sinal, foi multiplicada por 3. Então, o y, o novo resultado,
mudou o sinal e multiplicou por 3 o x. Legal? O y mudou o sinal e multiplicou por 3, comparada com a matriz x, resultado que aparece aqui na letra C. Bacana? Vou fechar essa aula por aqui, então fecho o contexto determinante, mais uma vez agradecendo você que ficou junto comigo aí, tá certo? Desejo um ótimo estudo, um forte abraço, tchau, tchau.